Quais os melhores temas para as reuniões de formações online? Nesse contexto de home office, quais seriam os temas mais indicados? Mas antes de falar para vocês quais serão os temas mais indicados, que tal perguntar qual é a necessidade do meu professor neste momento? O que é que ele precisa aprimorar, conhecer ou descobrir? Pois é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Se você quer saber, então, como encontrar essas respostas ou então quais são os melhores temas para as reuniões de formações, te convido a assistir até o final. Eu sou Marcélia Fernandes e esse programa é no bate-papo com o professor, na sala de aula com o professor, onde a gente traz estratégias, técnicas para criar uma ponte que liga o coração do coordenador ao coração do professor, derrubando barreiras invisíveis neste relacionamento tão importante. E o tema de hoje: quais são os melhores temas para as reuniões de formação? É isso que nós vamos falar. Mas antes, deixa eu dar boas-vindas para quem está aqui ao vivo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui. Que bom que você também está assistindo no replay, porque vale a pena falar sobre essa reflexão. Falar sobre os temas das reuniões de formações, às vezes traz dúvida, ou você já até sabe o tema que você quer trazer e contextualizar para os seus docentes, mas quer ter certeza se esse tema ele é pertinente. Então é isso que a gente vai tratar aqui. Mas antes de pensarmos sobre quais são os temas que eu preciso trazer para a reunião de formação, é preciso responder uma outra pergunta. Qual é a real necessidade da minha equipe de docentes nesse momento? Pois é, deixa eu contar uma história para vocês, para a gente contextualizar aqui. Uma professora começou o ano letivo e ainda não tinha recebido os materiais didáticos, as apostilas, os livros não haviam sido entregues para os alunos. Diante dessa situação, a professora parou e pensou: o que é que eu vou ensinar então nessas próximas semanas enquanto o material não chega? E ela sabia o que era pertinente à faixa etária, o que era de acordo esperado para o bimestre, e ela refletiu: bom, antes de eu saber o que eu vou planejar nas minhas atividades destas semanas, enquanto o material não chega, eu preciso descobrir o que é que eles precisam rever, quais conteúdos, conceitos precisam ser revistos, quais são as dificuldades desses alunos para que eu possa mapear e trazer de verdade conteúdos pertinentes à situação. Percebe? Que antes, mesmo que ela não tinha o material, que ela não sabia qual era o tema ali que ela ia de pronto atender, ela partiu do pressuposto de que eu preciso diagnosticar, perceber as necessidades, as dificuldades e tendo como parâmetro o que é esperado para a faixa etária, competências e habilidades, aí eu sei o que é que eu devo ensinar. Pois é, coordenadores, é essa pergunta que você precisa fazer quando pensar em proporcionar uma reunião de formação. Qual é a necessidade da minha equipe de docentes? O que é que eles precisam neste momento? Quais são as dificuldades ou os desejos que eles querem aprender e conhecer? Tá claro para vocês isso? E falando em aprender, aqui na Midas a gente sempre traz para vocês o seguinte: que profissionais da educação, eles não precisam ser ensinados, e sim aprimorados. Por isso, coordenador, é muito importante que na sua reunião de formação você leve em consideração as habilidades, as competências desses profissionais, a experiência, a vivência, a prática ali, o dia a dia. Com certeza, quando você valoriza isso na sua equipe, a sua reunião de formação, ela agrega e ela soma. Você não parte do princípio que os professores não sabem, mas sim do princípio que eles conhecem e talvez não esteja praticando. E se ainda não conhecem, estão descobrindo para se aprimorar. E isso muda todo o tom da sua reunião de formação. Sim ou não? Olha, rimei aqui, né? Muda todo o tom da sua reunião de formação. Quando eu levo em consideração que o meu profissional, ele tem bagagem, ele tem conhecimento, ele tem experiência, vivência. Ele pode não ter essa habilidade específica nesse conteúdo do tema da minha reunião de formação, mas ele tem algo que vai somar e que vai juntar com todos da equipe para aprimorar a prática no dia a dia. E aí, ficou claro para vocês até aqui? Fez sentido? Vou olhar meu mapa mental aqui para a gente dar sequência. E falando em mapas mentais, a Carol fez um bem carinhoso para vocês sobre este conteúdo. Então, lá no final da nossa live,
eu vou disponibilizar no grupo do Telegram, tá? Se você ainda não faz parte, quer entrar pro grupo do Telegram, o link tá lá na bio, embaixo da nossa foto no perfil, Mídias da Educação. E a gente tá falando o seguinte, ó, temas, muitas pessoas vieram nos stories em alguns dias já nos perguntando, temas para as reuniões de formações. Bom, eu volto a dizer para vocês, antes de vocês pensarem qual é o tema, parta do pressuposto que o que é que meu docente precisa saber, o que é que meu docente precisa aprimorar, quais são as dificuldades que eles estão encontrando neste momento. E aí sim, eu vou programar um conteúdo de formação que venha de encontro à real necessidade e expectativa do meu professor. E como que eu faço para descobrir então, Marcélia? Só tem um jeito, caminhando lado a lado, caminhando entre os pares, caminhando entre a sua equipe, percebendo e sentindo as mesmas dificuldades. Boa tarde, Nélia. Sentindo os desafios na pele. E aí você vai ter um olhar amplo de um líder e vai conseguir detectar quais são os anseios e as dificuldades. Tendo em vista isso, você já sabe agora, então, qual é o tema necessário trazer para a formação. Poderia dar uma lista de temas para vocês aqui, eu até vou citar alguns de temas para as reuniões de formações. Mas o ideal não são os temas que nós trazemos prontos, mas a não ser que esse tema que eu vou sugerir para vocês aqui, vou sugerir alguns, ele realmente vá de encontro à necessidade da sua equipe. Então, quando você vê um tema, né, você lê um artigo, viu um vídeo, nossa, eu acho tão interessante isso, vou levar para minha equipe numa reunião de formação. Pergunte para si, esse conteúdo que eu achei interessante, quero levar para uma reunião de formação, meu professor, ele precisa disso agora? Agora eu acho que nem tanto, pode esperar. Então, se ele pode esperar, por que é que eu vou sobrecarregar os meus docentes de informações que não são aplicáveis agora? Então, já digo. Digamos que a resposta seja outra. Não, esse conteúdo, ele pode sim ser interessante a gente ver agora, realmente é necessário. Que ótimo. Por quê que ele é necessário? E aí a gente chegou num ponto muito especial de falar do porquê. Vou tomar um gole de água aqui, quero ver os comentários, hein? Que eu vou revelar um negócio mega importante aqui sobre andragogia. Vocês já ouviram falar em andragogia? Coloquem aí. Andragogia é a ciência de ensinar adultos. E o pressuposto de ensinar adultos é a partir do princípio que nós aprendemos quando há interesse. Vocês estão aqui comigo na hora do almoço, numa terça-feira, porque há um interesse em saber do assunto. Mas por que esse assunto hoje ele vem de encontro? Talvez seja a necessidade, talvez você esteja pensando em criar uma reunião de formação. Então, a Marcélia vai me trazer um tema. Quando você para, então, e reflete, se esse tema ele é pertinente para o meu professor, ele é pertinente neste momento, por quê? E esse porquê, ele não deve ser guardado às 7 chaves no seu coração. Você tem que compartilhar com a sua equipe. Olha, nós vamos ter uma reunião de formação, dia 20, data e hora. Por quê? Neste dia, nós vamos falar sobre sala de aula invertida, uma metodologia que eu percebi que vai acrescentar no momento para os alunos e por quê? Benefício para os alunos e benefício para o professor. Quando eu, adulta, percebo um ganho naquela situação, eu me motivo e gero mais interesse em aprender. Quando esse conhecimento, ele ainda vem de encontro às minhas necessidades, aí ó, fechou. Por quê? Olha só, estou trazendo um conteúdo que vai facilitar a minha vida, né? A coordenadora me chama para uma reunião de formação no qual aquele conteúdo vai facilitar um problema que eu estou vivendo e eu vejo que sim, além de resolver um problema, eu tenho interesse nesse assunto no dia a dia. Então, aí o professor ele vai participar de forma mais aberta. E para isso, para quem chegou agora, eu vou repetir um princípio muito importante das reuniões de formações, que é partir da ideia que o professor ele tem vivências, experiências, conhecimentos. Então, ele não precisa ser ensinado, e sim aprimorado. Aprimorado, talvez, uma habilidade determinada, um conceito. Então, quando eu tenho esse respeito pelo meu professor, já muda totalmente a minha reunião de formação, que deveria chamar reunião de aprimoramento, não é? Bom, falei também para vocês o seguinte, quem chegou agora, lá no Telegram, no final eu vou disponibilizar meu mapa mental, que a Carol fez com muito carinho para vocês, que ajuda a sintetizar o assunto.
Além dos temas, então, eles devem partir do quê? Da necessidade real, da dificuldade do meu profissional. E como é que eu vou saber? Eu disse para vocês no início, caminhando lado a lado. Quem sabe fazendo uma enquete, percebendo as dificuldades e necessidades do que precisa ser feito. Mas tem o seguinte, Marcélia, eu detectei que eles precisam saber sobre metodologias ativas. Ok, mas é o seguinte, eu não me sinto com propriedade para falar desse conteúdo. Eu sei que a necessidade, já percebi, mas acho que eu vou pular esse tema, porque esse aí, para mim, ainda não dá. Vou falar do outro que eu domino. Eu vou falar sobre redação. Bom, entendi. Você quer falar de redação porque é algo que você tem total domínio, mas esse assunto de redação é de encontro? Você primeiro falou para mim que a necessidade da sua equipe era metodologias ativas, não foi? Foi. Mas você está falando que quer ensinar redação porque você não domina o outro assunto. Vai gerar interesse? Vai sanar uma dor, um problema? Vai trazer uma solução? Vai despertar interesse no seu professor? Certamente que não, porque você já percebeu que a necessidade deles era sobre metodologia ativa. Você detectou isso. Então, coordenador, quando você se depara com uma situação semelhante a essa, no qual a necessidade da sua equipe, você não tem domínio para ensinar, nem habilidade, você não pula o tema, você se apropria, você estuda e se aperfeiçoa. Se mesmo assim para você ainda for no limite e tá tudo bem, porque você não é obrigado a saber tudo. Eu não sou obrigada, ninguém é obrigado e ninguém sabe tudo. Afinal, aquele que diz saber tudo é o que menos sabe. E se você, então, se depara com uma necessidade dos seus docentes e você não se sente preparada, tá tudo bem. Você não é menos por isso, não se diminua e não se culpe, tá? Busque aperfeiçoamento. E se mesmo assim ainda sentir que é uma limitação, não dá para você, quem pode ensinar os seus docentes? Busque parceiros, às vezes no próprio colégio, entre as famílias. Busque pessoas de fora que possam trazer um treinamento. Por exemplo, nós da Midas temos diversos treinamentos aí, inclusive a gente faz treinamentos personalizados com a sua necessidade. Por exemplo, atendemos escolas, o workshop mais pedido foi o de lidar com medo. Lidar com medo nesses tempos de desafios, habilidades de inteligência emocional no contexto educacional. É um tema de um workshop que nós temos. Temos vários outros, mas o importante é que você, coordenador, perceba e entenda. Se você não sabe, tá tudo bem, não é obrigado a saber tudo. Mas é sua obrigação aprimorar e aperfeiçoar a sua equipe. Se você não sabe, ou você busca para si e transmite, mas se ainda assim, nessa situação, para você não é uma coisa, algo confortável, você prefere trazer de fora, então traga. Mas não deixe que a sua equipe fique defasada de algum assunto, de algum aspecto, ou de alguma habilidade a ser desenvolvida, porque essa habilidade ela não é sua, ela pode não ser sua, mas busque alguém que possa passar essa informação e esse conceito para sua equipe, certo? E quem quiser saber de mais coisas da Midas, de palestras e treinamentos, tem lá no link da bio o nosso WhatsApp, eu envio um direct, deixa aqui nos comentários e a gente entra em contato. Mas calma, que eu ainda não acabei. Bom, quando eu digo que eu preciso buscar fora esses conceitos, é importante, então, lembrar que os temas, que a gente está falando dos temas para as reuniões de formações, certo? Para quem chegou agora. E eu falei, só contextualizando quem chegou no finalzinho, volta, que é importante, sim, os temas, desde que ele vá de encontro à real necessidade, dificuldade ou dúvida do meu corpo docente. Alguns temas, eles podem ser, vamos dizer assim, não digo único, mas em comum. Por exemplo, a dificuldade de trabalhar em home office, agenda home office, foco e produtividade, metodologia ativa, conceitos da tecnologia, montar um PowerPoint mais dinâmico. Ok, esses são temas que cabem, talvez, para sua equipe. Mas antes de você falar, eu vou falar sobre metodologias ativas. Boa ideia, Marcélia me deu. Valide se realmente vem de encontro ao que essa equipe precisa saber. Não adianta proporcionar temas e reuniões de formações que são totalmente aquém da realidade e do contexto dos seus docentes. O que adianta trazer, por exemplo, um Jamboard? Jamboard, para quem talvez conheça, outros já até utilizam, é uma lousa digital que pode ser compartilhada no Google Meet.
Jamboard. Eu vou mostrar para minha equipe o que é esse Jamboard aí que a Marcélia falou. Mas a sua equipe, ela já utiliza alguma outra ferramenta? Eles têm essa habilidade para poder compartilhar a tela? Já é um domínio? Porque eu preciso partir do pressuposto do que eles sabem, para depois eu passar para um degrau à frente. Se eu trago algo muito fora, muito diferente das habilidades que o meu profissional tem, ele pode sentir o quê? Mais incapaz, mais sobrecarregado, que mais difícil aquela situação. Eu posso, ao invés de estar com a intenção de ajudar, eu vou estar dificultando. Olha só, ao invés de eu estar com a intenção de aprimorar, eu vou estar dificultando ainda mais. É por isso que, se você achou que essa live de agora seria sobre a Marcélia vai contar os temas, a Carol vai contar quais são os melhores temas, pois é, o melhor tema é aquele que a sua equipe precisa aprimorar hoje. Qual é a dificuldade e a realidade deles agora? Não existe o melhor tema, existe o tema necessário para o aprimoramento que venha de encontro à necessidade. Você sabe o que a sua equipe está precisando. Eles te perguntam, eles te mostram. Quando você caminha, você lidera com sutileza, você caminha junto, lado a lado com a sua equipe. Então você já percebeu o que está faltando para esse profissional deslanchar, progredir, ou ter melhor produtividade. É esse o tema, então, da sua reunião de formação. E volto a dizer, você não precisa saber tudo. Quer também buscar mais conhecimento, estar em constante preparação, coordenador? Vem com a gente para a comunidade Midas. Nós temos uma comunidade virtual, um grupo do Telegram, com mais de 7 cursos gravados, entre eles reunião de pais, como avaliar o ensino online, portfólio para devolutiva da reunião, da educação infantil, enfim, são vários cursos. O link tá lá na bio, Comunidade Midas, é o valor de R$50 mensais para participar de uma conexão tão grande network, de suporte, de apoio um ao outro, e ainda uma fonte inesgotável para você se aprimorar constantemente. Então sim, vale muito a pena que você faça parte e tenha essa fonte de conhecimento. Esse era o papo de hoje, na sala de aula com o professor. É lá que você, então, coordenador, vai descobrir quais são os melhores temas para as reuniões de formações de aprimoramento. Não adianta vir com temas prontos, temas da moda, tema que a sua colega utilizou no outro colégio, se esse tema não for a real necessidade do seu professor. Busque conteúdos que vá facilitar o dia a dia, que vá trazer uma melhor prática para este profissional. Aí sim, o seu tema, com certeza, vem de encontro e será muito mais produtivo. Quando eu aprendo algo que resolve uma situação, uma dificuldade, ou me agrega e facilita o dia a dia, eu vou aberta para esses conhecimentos. E é isso que você precisa proporcionar para a sua equipe. Obrigado por vocês participarem aqui. Deixa eu ler um comentário. A Márcia diz o seguinte: aqui começaremos com o assunto de autoconhecimento, resgatar a pessoa que existe atrás do profissional, pois achei que nesse momento estava precisando de motivação. Lindo tema, ótimo. Propósito, que trabalha sobre os propósitos, também é um excelente tema. Qual é o seu propósito de vida e o seu propósito profissional? E qual é o propósito do colégio? E aí eu uno os dois conceitos, também é um excelente tema. Levar em consideração, então, esse ser humano, sem dúvida nenhuma, é um tema maravilhoso, de grande significado, que vai trazer transformações aí e empoderamento e motivação para a equipe. Então, é isso. Vou deixar um mapa mental dessa nossa conversa lá no grupo do Telegram. E nos vemos aqui, então, amanhã, às 20h15, no Bate-Papo de Coordenação. Tchau, tchau.